Capítulo 3. A medida da fé de cada um. 1. A medida da fé dada por Deus. 2. Diferente medida da fé de cada um. 3. A medida da fé provada pelo fogo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12h03. Deus nos permite colher, à medida que semeamos, e nos recompensa de acordo com o que fizemos, pois Ele é justo. Em Mateus 7:7-8, Jesus diz: peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e aquele que bate, a porta será aberta. É, através da fé espiritual, e não da carnal, que recebemos bênçãos e respostas. A fé carnal está no ouvir e aprender a palavra de Deus, enquanto a fé espiritual não depende do nosso querer, já que é só Ele que não-la pode dar. Romanos 12h03 então nos incentiva: tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A fé espiritual, dada por Deus, de cada um é diferente uma da outra, assim como as casas celestiais e a glória recompensada de cada indivíduo variam de acordo com a medida de sua fé, como podemos ver em 1 Coríntios 15:41. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. A medida da fé dada por Deus. Medida é o peso, volume, quantidade ou tamanho de um objeto. Deus mede a fé de cada indivíduo e responde a eles de acordo com tal medida. Geralmente, há pessoas, aquelas que possuem grande fé, que recebem respostas só de desejar algo em seus corações; há outras que são respondidas só quando oram fervorosamente e jejuam o dia inteiro; e ainda outras que, por possuírem pouca fé, são respondidas somente depois de meses ou anos de oração. Se pudéssemos receber fé espiritual de acordo com nossos esforços, todos receberíamos as bênçãos e respostas que estávamos buscando, e o mundo se tornaria um lugar extremamente confuso e desordenado de se morar. Suponhamos que um homem que não vive segundo a palavra de Deus peça: Deus, por favor, faça com que eu seja o presidente da melhor empresa do país, ou odeio aquela pessoa, por favor, castigue-a. Como seria o mundo, se tais orações e desejos fossem respondidos? Fé espiritual e obediência. Como podemos possuir fé espiritual? Deus não dá esse tipo de fé a qualquer um, mas apenas àquelas pessoas que se encontram qualificadas a obedecer à sua palavra. Recebemos fé espiritual suficiente para nos livrarmos de toda inverdade como ódio, disputas, inveja, adultério, e passamos a amar até mesmo os nossos inimigos. Na Bíblia, Jesus elogiou algumas pessoas dizendo: sua fé é grande, e repreendeu outras dizendo: homem de pouca fé. Por exemplo, em Mateus 15:21-28, uma mulher cananeia se aproximou de Jesus e lhe pediu para curar sua filha possuída. Ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Verso 22. Contudo, Jesus, desejando testar sua fé, lhe respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Verso 24. Ela então se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me. Verso 25. Mas novamente Jesus se recusou: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 26. Ele disse isso porque os judeus daquele tempo consideravam os gentios como cães, e aquela mulher era uma gentia da região de Tiro. Nessa situação, a maioria das pessoas teriam se sentido envergonhadas, ofendidas, ou decepcionadas e facilmente desistido de receber respostas. Todavia, aquela mulher não se desapontou e, humildemente, aceitou a palavra de Jesus. Ela se diminuiu como um cachorro e implorou por sua graça sem reclamar: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 27.
Jesus então agradou profundamente de sua fé e replicou: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e sua filha foi curada de uma só vez. Verso 28. Também vemos Jesus repreendendo seus discípulos por razão de sua pequena fé. Em Mateus 17, 14 a 20, um homem levou seu filho, que sofria de epilepsia, aos discípulos de Jesus, mas eles não foram capazes de curá-lo. Depois, o homem o levou a Jesus e ele expulsou um demônio do garoto e o curou. Após aquela cura, os discípulos foram até ele e lhe perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Verso 19. E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Verso 20. Jesus também repreendeu Pedro, em Mateus 14, 22 e 23. Certa noite, seus discípulos estavam em um barco no oceano, quando Jesus se aproximou deles andando sobre as águas. A primeira reação que tiveram foi de ficarem aterrorizados. Gritaram: É um fantasma! Verso 26. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Verso 27. Pedro então corajosamente respondeu: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 28. E Jesus disse: Vem, do jeito que Pedro desejava ouvir. Ele saiu do barco, começou a caminhar sobre a água e ir ao encontro de seu senhor. Entretanto, quando sentiu o vento, teve medo e, enquanto afundava, clamou: Senhor, salva-me. Verso 30. Na mesma hora Jesus o segurou e o repreendeu: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 31. Pedro foi desaprovado por causa de sua pequena fé naquela época, mas depois que recebeu o Espírito Santo e o poder de Deus, operou inúmeros milagres em nome de Jesus Cristo e, com sua grande fé, foi crucificado de cabeça para baixo. 2. Diferente medida da fé de cada um. São muitas as parábolas na Bíblia que explicam sobre a medida da fé. 1 João 2 a compara com o crescimento de um homem em Ezequiel 47, 3 a 5, com a profundidade das águas. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando. O livro de Ezequiel é um dos 5 grandes livros de profecias do Antigo Testamento. Deus usou o profeta Ezequiel para registrar profecias quando o reino de Judá, do sul, foi destruído pela Babilônia e muitos judeus se tornaram prisioneiros de guerra. A partir de Ezequiel 40, podemos ver inclusive a descrição do templo que ele contemplou em uma visão. Em Ezequiel 47, o profeta escreve sobre uma visão na qual ele via a água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste. Ela descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar e depois fluía para fora, pela porta norte, passava pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e depois do lado sul. A água aqui simboliza espiritualmente a palavra de Deus, João 4, 14, e o percurso que ela faz, descrito acima, indica que a palavra de Deus é pregada não apenas dentro do santuário, mas em todo o mundo. O que Ezequiel quer dizer com o homem mediu 500 metros, indo para o lado leste com uma linha de medir na mão? Isso se refere à medida que o Senhor faz da fé de cada um na qual embasa o julgamento que fará no dia do julgamento. O homem com uma linha de medir em sua mão diz respeito ao servo do Senhor. Ter uma linha significa que o Senhor mede, sem erros, a fé de cada pessoa. Portanto, a mudança da profundidade da água é uma metáfora sobre os vários níveis de fé. De acordo com a profundidade da água. A água que bate no tornozelo indica a fé de recém-nascidos ou crianças espirituais que estão aprendendo a andar, é a medida da fé que nos capacita a receber a salvação. Quando a medida da fé é comparada à altura de um homem, esse nível se equipara à altura de seu tornozelo. Depois, vemos a água que bate no joelho, que se refere à fé de crianças, a água que bate na cintura, a fé de jovens, e a água de se atravessar a nado, a fé de pais.
No dia do julgamento, a fé de cada indivíduo será medida e a habitação celestial de cada um será determinada pelo Senhor, segundo quanto cada pessoa viveu de acordo com a palavra de Deus. Medir 500 metros indica o grande coração de Deus, a sua profundidade que leva tudo em conta, e a precisão de sua medida. Deus mede a fé de cada um não apenas de uma perspectiva, mas a partir de todos os ângulos. Ele encontra toda a obra que fizemos e vasculha o centro do nosso coração de forma perfeitamente precisa, para que ninguém possa se sentir injustiçado. Dessa forma, Deus examina tudo com seus olhos de fogo e faz cada indivíduo colher o que plantar, recompensando-os de acordo com o que fazem. É por essa razão que Romanos 12, 3 diz: Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pense de forma sábia segundo a medida de sua fé. Caminhar em águas que batem no tornozelo é bem diferente de caminhar naquelas que batem na cintura. Quando estamos nas que batem logo acima do pé, como não tem como nadar, podemos pensar em correr. Contudo, quando estamos nas que batem nos lombos, certamente preferimos nadar a caminhar. Assim, da mesma forma como o pensamento de um ser humano muda de acordo com a água em que ele se encontra, aqueles cuja fé é de crianças pensam de maneira diferente daqueles com fé de pais. Abraão havia recebido Isaque como filho da promessa, depois que Deus contemplou sua fé. Até que um dia, Deus ordenou a Abraão que oferecesse como sacrifício. O que Abraão pensou sobre essa ordem de Deus? Ele nunca se angustiou pensando: por que Deus me ordenou que oferecesse Isaque como sacrifício, uma vez que foi ele mesmo que me deu este filho da promessa? Estará ele quebrando sua promessa? Hebreus 11 nos lembra que Abraão pensou sabiamente sobre aquela ordem de Deus. Ele nunca mente, então ele ressuscitará meu filho dos mortos. Abraão não teve um conceito de si maior do que ele era, mas se viu de acordo com a medida da fé que Deus lhe tinha dado. Abraão não reclamou nem murmurou, mas obedeceu a Deus com humildade de coração. Como resultado, foi aprovado, agradou grandemente a Deus e se tornou o patriarca da fé. Devemos entender que foi através de uma provação difícil e severa que Abraão recebeu a afirmativa de que tinha fé espiritual e levou uma vida no caminho de bênçãos. Podemos receber o amor e as bênçãos de Deus quando passamos sabiamente por provações de fogo, de acordo com a medida da nossa fé. 3. A medida da fé provada pelo fogo. 1 Coríntios 3, 12 a 15 nos diz que Deus prova a fé de cada indivíduo com fogo e depois mede a obra que permanece. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O alicerce aqui se refere a Jesus Cristo, e a obra indica o que é feito com esforço de todo o coração. Se alguém crê em Jesus Cristo, sua obra será revelada pelo que é, porque o dia trará a luz. Quando a obra é revelada? Em primeiro lugar, a obra de cada pessoa será revelada quando seu dever acabar. Se seu dever é dado anualmente, sua obra será revelada no final de cada ano. Em segundo lugar, Deus testa a obra de cada indivíduo quando este passa por uma provação de fogo. Algumas pessoas ficam em constante paz, mesmo quando enfrentam provações e problemas difíceis, enquanto outras não conseguem descansar em Deus e se aquietar. Finalmente, Deus prova a obra de cada um no dia do julgamento que virá após a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele medirá a santidade e a fidelidade de cada pessoa e lhe dará uma habitação celestial como recompensa. A obra permanece depois da prova de fogo. Novamente, 1 Coríntios 3, 12 e 13 nos lembra: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Quando Deus prova a obra de cada um com fogo, seu nível de qualidade é dividido em ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Depois do teste de Deus, as pessoas com todos esses tipos de fé, com exceção daquelas com fé de palha, recebem a salvação. As pessoas com fé de palha não podem ser salvas porque simplesmente estão mortas em espírito. Já aquelas com fé de ouro, prata ou pedras preciosas podem suportar provações de fogo, assim como tais materiais suportam no mundo natural. As pessoas que possuem fé de madeira ou de feno, dificilmente prevalecem ao passarem pelo fogo. Características do ouro, prata e pedras preciosas. O ouro se caracteriza por ser maleável, dúctil, amarelo e metálico e é usado principalmente na fabricação de moedas, joias, acessórios e artes. Seu lindo brilho é independente do tempo, pois não há reação química entre o ouro e outras substâncias. Dadas essas características, há muito tempo, o ouro é considerado o mais precioso dos metais. É estável, extremamente útil para vários propósitos e flexível o bastante para ser moldado como se desejar. A prata é também muito utilizada na fabricação de moedas, acessórios e para objetivos industriais. É o segundo melhor metal em maleabilidade e ductilidade, além de ser bom condutor de calor. É mais clara que o ouro e perde para ele em termos de brilho e beleza. As pedras preciosas como diamantes, safiras ou esmeraldas emanam brilho e cores maravilhosas, mas não podem ser usadas para vários propósitos. Além do mais, é importante observarmos também que elas perdem seu valor, às vezes quase que por completo, quando quebradas ou arranhadas. Portanto, Deus mede a fé de cada pessoa comparando-a ao ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, de acordo com as obras que permanecem, depois de passarem por provações de fogo, e considera a fé de ouro como a de mais estimado valor. Possuamos a fé de ouro. As pessoas com a fé de ouro não são abaladas quando passam por provações de fogo, e aquelas com a fé de prata não são tão fortes como as com fé de ouro, mas também são superiores, comparadas às pessoas com outros tipos de fé. Estas, por sua vez, que possuem fé de madeira ou feno, cuja obra é queimada pelo teste de fogo de Deus, quase que, muitas vezes, nem recebem a salvação e, quando recebem, não têm recompensas. Deus recompensa a todos de acordo com suas obras, pois Ele é justo. Assim sendo, Ele aceita as pessoas de fé constante como ouro e as recompensa tanto no céu como na terra. O apóstolo Paulo, que se dedicou aos gentios, apesar de ter enfrentado inúmeras provações e situações difíceis desde o momento em que encontrou o Senhor, pregou o Evangelho com um coração constante e correu a corrida da fé. Atos 16, 25 nos diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Por pregarem o Evangelho, Paulo e Silas haviam sido brutalmente agredidos e presos com seus pés no tronco, mas o que eles fizeram foi cantar louvores a Deus em oração, sem nenhuma reclamação. Paulo nunca negou o Senhor nem pronunciou uma palavra sequer de reclamação. Sempre foi alegre e grato a Ele, com o coração sempre cheio de esperança pelo céu. Foi fiel à obra de Deus, a ponto de abrir mão da sua própria vida. Se tivermos a fé de ouro do apóstolo Paulo, habitaremos em um lugar glorioso que brilha como o sol e receberemos o grande amor de Deus, pois nossas obras não poderão se transformar em cinzas. A fé de pedras preciosas. As pessoas com fé de prata cumprem seus deveres como lhes foi ordenado, mesmo tendo uma fé menor que a de ouro. Mas, e a fé de pedras preciosas? Como ela se caracteriza? As pessoas com fé de pedras preciosas geralmente dizem: eu serei fiel ao Senhor. Pregarei o Evangelho de todo o meu coração, depois de serem curadas de alguma doença ou cheias do Espírito Santo. Quando suas orações são respondidas, elas dizem: a partir de hoje, viverei apenas para Deus. Elas parecem possuir fé de ouro por fora, mas cometem erros ou viram pó em provações de fogo. Parecem ter uma fé enorme quando são cheias do Espírito Santo, mas, muitas vezes, se viram contra o caminho da fé e acabam tendo seus corações estilhaçados como se não tivessem fé alguma. Em outras palavras, a fé de pedras preciosas parece linda só em alguns momentos.
Ainda assim, sua obra permanece depois de provada pelo fogo, da mesma maneira como a forma de joias e pedras preciosas são preservadas, quando estão entre chamas. A obra da fé de madeira e feno, entretanto, é queimada completamente depois de provações de fogo. 1 Coríntios 3, 14 e 15 nos diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Portanto, as pessoas cuja fé é como ouro, prata ou pedras precisas são salvas e recompensadas no céu, a partir do que permanece de suas obras, e aquelas, cuja fé é como a madeira ou feno, têm suas obras reduzidas a completas cinzas, ao passarem pelas chamas de um teste. Tais indivíduos, muitas vezes, não são salvos, e quando são, não recebem recompensas de Deus. Deus aceita nossa fé com alegria e nos recompensa abundantemente, quando buscamos intensamente. Hebreus 11, 6 fala que, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele mede a fé de cada um através da prova do fogo e dá bênçãos na terra e recompensas no céu a qualquer um que tenha uma fé constante como o ouro. Dessa forma, devemos entender que há variadas respostas e bênçãos de Deus, assim como há diferentes lugares celestiais para se morar e coroas para se colocar, tudo variando de acordo com a medida da fé de cada indivíduo. Que você possa fazer o máximo para possuir a fé de ouro, que agrada a Deus, e então, desfrutar de suas bênçãos em todos os seus caminhos nesta terra e habitar em uma gloriosa habitação celestial, reluzente como o sol, em nome do Senhor, eu oro.